A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, a todos os meus amados, a todos os meus queridos e abençoados irmãos. Amados, como vocês viram aí na capa desse vídeo, né, que é a imagem que fica fixada aí, é que 50% da Igreja de Deus não entra no reino dos céus. Pois a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo está cancerosa. Aí você deve se perguntar, mas como? Eu vou te dizer assim. A Igreja de Deus ela é pura, ela é santa. A Igreja de Deus ela deve ser como uma noiva que aguarda o seu noivo, sem defeitos, sem falha, e nada e nenhum erro onde o noivo possa se reclamar, se queixar de sua noiva. Amém? Não é uma pregação machista, não é nada que as mulheres de hoje em dia vêm querer entender pelo outro lado. Mas simplesmente nós dizemos da igreja espiritual. Não que uma noiva também não deve ser submissa ao seu esposo, mas também digamos pelo lado espiritual da palavra. A parábola das 10 virgens, ela relata profundamente aquilo que eu quero trazer nessa palavra. Amém? Onde a história relata 10 virgens. Nós sabemos que virgem representa a pureza, a santidade, né? A virgindade será perdida quando a esposa se encontrar com seu esposo, entendeu? Vamos entender um pouquinho mais. Mateus 25:1, que vai do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 prudentes. Ora, as insensatas tomaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, o versículo 13 aqui. Ora, as insensatas tomaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. As noivas sensatas disseram às insensatas, né? Para elas irem comprar um pouco de azeite, porque o azeite que tinha ali não daria para as duas. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as estavam preparadas, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis nem o dia nem a hora, porque é assim como um homem. Tá, vou parar aqui no 13 para os irmãos entenderem um pouco. No versículo 1, a gente consegue entender perfeitamente o que está escrito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. As 10 virgens representam a igreja. A lâmpada representa nós. E o azeite representa a pureza, o conteúdo e o Espírito Santo. O
o fogo representa a pureza também e o Espírito Santo. Porque a gente pode parar para pensar, principalmente nas igrejas pentecostais, se usado batismo no fogo, no Espírito Santo e tal. Porque isso quer dizer o quê? Que o azeite, ele permite que o fogo fique aceso nas lamparinas, né, nas lâmpadas, ou lamparinas, que é chamado antigamente. Sendo assim, o azeite sendo o Espírito Santo, quem tiver o azeite vai ter fogo, vai conseguir manter aquele fogo aceso. Amém? Vamos aqui no 2. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ou seja, 5 dessas noivas eram tolas, descuidadas, viviam em vaidade, viviam em pecado. A moda de hoje em dia é crente fazer tatuagem. 5 delas viviam fazendo tatuagem. 5 delas viviam não alimentando o seu próximo, pois a Bíblia diz que aquele que negou alimento para o próximo negou alimento para Deus. 5 daquelas não vestiam o seu próximo, pois a Bíblia também fala que quem nega vestes ou hospitalidade para o seu próximo também está negando para Deus. 5 daquelas irmãs não se importava com que seu irmão se ia a pé ou de ônibus, ou se tinha condições ou condução para chegar até na igreja. 5 dessas irmãs ia para a igreja com roupa curta, traía seu marido, não ligava para nada. 5 dessas irmãs não queria saber da palavra de correção de Deus. Essas são as insensatas. A palavra nos traz um número referente ao número da perfeição, que é de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000. Porque de 0 a 10 a gente consegue ter um entendimento do seguinte: 0 é nada, 5 é mais ou menos e 10 é 100%. Então, quando o Espírito Santo usou o seu vaso para escrever a Bíblia, ele quis dizer o seguinte: 10 virgens. 10 virgens representa o número de um todo, 100%. E 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então o Espírito Santo está querendo dizer para quem tem entendimento agora, para quem tem entendimento, entenda, e para quem não tem, ouça, que 5 dessas virgens que representam 50% da igreja, e as outras 5 virgens representam os outros 50% da igreja. As insensatas são aquelas irmãs que não mudam as vestes, aquelas irmãs que dentro da igreja uma coisa, fora é outra. 5%, que são as insensatas, representa aquele pregador rebelde, que não aceita a correção da palavra, que menospreza o seu próximo. Nós vemos que isso daí acontece muito no meio cristão hoje. 5% das insensatas representa aqueles pregadores que cobram para pregar hoje, coisa que isso é um absurdo. Essas igrejas insensatas representam também aqueles irmãos de Facebook, de rede social, não aquele que vê um culto online, não estou falando desse, né? Mas estou falando daquele que ele está vendo que ele está errado, mas ele fica debatendo, porque ele sabe que outras pessoas vão ver e vão admirar o fato dele estar debatendo. Só que ele esquece que ele está debatendo na rebeldia. Ele não está rebatendo na sabedoria. Ele não está tentando convencer o seu irmão de algum erro. Ele está ali querendo encher o seu ego. 5%. Essas 5 virgens insensatas representam 50% das igrejas rebeldes. A igreja onde as irmãs usam calça leg, a igreja onde as irmãs sensualizam. Por que eu falo bastante das irmãs? Porque as irmãs estão ali para edificar as igrejas. Se as irmãs hoje estão embriagadas em prostituição, estão embriagadas e mergulhadas em adultério, quem vai edificar as igrejas? Pare para pensar que na maioria das igrejas, o círculo de oração é formado por mulheres. Porque a parte de edificação, Deus ele entregou para a esposa. Tanto ela edifica o lar, tanto ela edifica a casa de Deus. O marido governa a igreja, assim como Deus ordenar, e a esposa edifica, ora, intercede ali
e edifica a igreja. Mas 5% dessas irmãs tá fazendo o quê? Só que os 50% dessas igrejas insensatas tá fazendo o quê? Embriagado em maquiagem, vivendo viagem. Jesus bem disse que o trabalhador é digno do seu salário, por isso nós não devemos carregar ouro, nem prata, nem bronze nos nossos cintos. 50% das igrejas hoje em dia, que são as insensatas, elas querem estar mergulhadas em luxúria, em devassidão. Você chega no irmão, você fala para ele que é pecado fazer tatuagem, ele não quer nem saber, ele vai lá e faz a tatuagem, achando que não vai tirar a salvação. Você fala para as irmãs que as irmãs devem usar roupa comportada, que nem diz no livro de Timóteo, que ela não deve usar roupa escandalosa, saia abaixo do joelho, roupa não muito justa, não usar maquiagem pesada, porque maquiagem vem do Egito Antigo, e nós sabemos claramente que Deus ele não se agrada do Egito. Nós sabemos disso. Ah, mas Jesus ele teve que fugir para o Egito. Jesus ele fugiu para o Egito quando ele era pequeno para ele não morrer, porque o Egito ele sempre foi potência. Mas não é porque Jesus ele foi para o Egito que ele teve que aprender algum ensinamento egípcio, que ele teve que seguir as regras. Muito pelo contrário, na época que nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo foi para o Egito, quando criança, o Egito já teria sofrido todo aquele tormento através da história de Moisés. Então o Egito já não era mais o mesmo. É só vocês pesquisarem na história que vocês vão ver do que eu estou falando. Mas as pessoas confundem. Ah, mas Jesus foi para o Egito, se guardou, voltou, né, até uma certa idade, e agora ele está jovem, então nós podemos adquirir o costume egípcio. Aí que vocês se enganam. Aí que vocês se enganam. Usar lápis de olho. De onde vem esse costume? Pintar a unha. Vem do Egito. As irmãs não sabem que pintar o olho é um costume pagão, em homenagem ao deus Horus, que tem aquele olho e tal. Isso é assunto para uma outra gravação. Então os egípcios eles marcavam o seu olho forte para representar o deus Horus na face deles, mas as irmãs usam lápis de olho. Batom, maquiagem, cortar o cabelo, tudo essas vaidades aí saiu do Egito e foi se misturando o restante do mundo. Aí você vira e fala, não, mas não tem nada a ver, eu posso usar o que eu quero. Meu querido, minha querida, dobra o joelho aí e conversa com o Espírito Santo, ele vai te mostrar cada versículo bíblico onde fala sobre vaidade. Mas vamos lá nas 5 noivas prudentes. Aquelas 5 noivas prudentes são aquela noiva que lembra do seu próximo, veste, abriga. São aqueles 50% daquela igreja que sabe que o dízimo não é obrigação. 50% daquela igreja, 50% dessas igrejas que são as prudentes, aquela igreja que alimenta o seu próximo, é aquela igreja que vai visitar a viúva, é aquela igreja que dá uma boa cesta para o seu próximo, é aquela igreja que dá carona por mão, é aquela igreja que se levanta, ora em comunhão de madrugada, é aquela igreja que está sempre ali no fervor, onde as irmãs estão vestidas comportadamente, onde os maridos estão vestidos ali de acordo com o que a Bíblia manda, sem arrogância, sem devassidão, sem luxúria, entendeu? Sabe? É a igreja que Cristo sempre quis aqui na terra. São as 50% das igrejas prudentes. É aquela igreja que você chega assim, se você chegar e falar assim, irmão, você vai para o inferno. O irmão ele se escandaliza, ele fica impressionado, ele fala, irmão, diga agora onde eu erro para eu poder me corrigir. Aí você fala, você fez isso, ele se corrige e não erra mais. Ao contrário das igrejas que acontece hoje em dia. A gente chega e fala, irmão, mas ninguém é perfeito, irmão, mais isso, irmão, mais aquilo. Essas 5 virgens representam 50% das igrejas que são prudentes. A igreja que chora com quem chora, que ri com quem ri, a igreja que visita o preso, a igreja que não tem pobre no meio da congregação. Aquela igreja onde as feridas são saradas. Ah, mas eu não sou Deus. Amém. Você não é Deus. E nem vai chegar perto de ser, nem você, nem eu. Não é porque eu estou pregando aqui, puxando sua orelha, que eu vou ser mais santo do que você. Mas se é aquela igreja que tem o Espírito Santo, e vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá analisar o 3 e o 4. Ora,
As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite contigo. As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. As virgens são as igrejas, as vasilhas ali e as lâmpadas somos nós, e o azeite e o fogo é o Espírito Santo e é o fervor. Eu não me recordo qual versículo mais ou menos está em Apocalipse, mas Apocalipse diz que nos dias do juízo final, o Senhor agirá com grande fervor, com grande ira e castigo sobre aquela igreja morna. Essa igreja morna representa 50% das igrejas que são tolas, né? As insensatas. E no 3 aqui diz que as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram contigo seus azeites. Ou seja, você vai para a igreja, você, servo de Deus que me ouve agora, você vai para a igreja e não leva o azeite. O que é o azeite? O Espírito Santo. Sem o azeite você não consegue ter o fogo. Aí vai ter os engraçadinhos que vai dizer, mas hoje em dia nós temos a eletricidade, mas no mundo espiritual não é assim. O fogo, o Espírito Santo só vem através do azeite. O azeite é a santidade. Se não tiver em santidade, você não tem o azeite. Sem o azeite você não tem o fogo e vira uma comunhão só. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram consigo o azeite, né? Versículo 3. Então, elas esperavam Cristo, mas não tinham santidade. Tinha lâmpada, mas estava vazia. No 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Então, ou seja, a 50% daquela igreja, de 50% das igrejas mundiais no mundo inteiro, estavam no fervor, aguardando o Senhor vir, estavam cheias do Espírito Santo, fogo até nas canelas, esperando a vinda do Senhor, sabendo que quando Jesus voltar, que o noivo representa Jesus, né, explicando, elas iriam para o céu. Vamos analisar aqui os 5. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Amém? Esse todo aqui, Deus está querendo dizer para o crente vacilante. Entendeu? Aquele crente que ele está sem o azeite e ele dorme. Nós gritamos todo santo dia: se arrependa, largue o pecado, faça conforme está na Bíblia, não leve uma vida mundana. E ele está lá dormindo, não quer saber de nada. Vamos no 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Aqui no 5, onde todas dormiram, eu vou explicar bem que o problema não tem problema você que faz parte das 50% das igrejas que tem o Espírito Santo, você que faz parte desses 50%, não tem problema você dormir. Porém, você não pode ser vacilante. Se você estiver cheio do fogo, irmão, deita, dorme, rola, pula, sapateia, fica à vontade. Agora, se você não tem o Espírito Santo e dorme, coitado de ti. Vamos no 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Esse grito, espiritualmente, ele representa a trombeta. No livro de Apocalipse diz que na vinda do Senhor nós iremos ouvir a trombeta, então o noivo virá e arrebatará a sua igreja. Esse é o grito, esse é o aviso. Amém? Vamos no 7, no 8 e no 9. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. As 10 virgens levantou, pois elas estavam ali cochilando. Entendeu? Mas espiritualmente nem as virgens prudentes podem cochilar, mas no nosso físico você pode cochilar, portanto que você esteja em vigilância. Amém? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Levantou-se as 10 virgens, 50% que está lá na desgraça, está no pecado, está na rebeldia. Você fala para os crentes:
se posicionar, se firmar na palavra, mas ele não tá nem aí, tá te chamando de rebelde, tá te chamando de curioso, né? Aquela maravilha toda. Mas tá ali. Tocou-se a trombeta, eis aí o noivo. Aí se levantou às 10. E as insensatas, no 8, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Aqui o negócio começa a estreitar. Porque a trombeta tocou, teve os sinais, ninguém sabe a hora e o dia nem data que o noivo vai vir, mas a igreja de Cristo, mesmo sendo tolo ou não, ela sabe que quando tiver no dia, na hora, a gente será avisado. Mas aí tá lá as insensatas, disseram as prudentes: dá um pouco do seu azeite. 50% das igrejas rebeldes vai chegar e vai falar para aquelas igrejas que são chamadas de fanáticas: irmão, põe a mão na minha cabeça, profetiza aqui que eu preciso receber o Espírito Santo, eu tô ouvindo um chamar, eu tô sentindo um negócio diferente, eu preciso ir. Sabe aquela igreja que você passa ali, você vê a irmã com saia até o pé? Sabe aquela igreja que você passa ali, você vê vigília, que tá difícil nos tempos de hoje? Sabe aquele irmão que você vê que não tá indo no churrasco beber, encher a cara com você, crente rebelde, e ele tá na casa dele jejuando porque ele tá aguardando o dia do Senhor? É para ele que vocês, crentes rebeldes, vão pedir um pouco de unção, um pouco do Espírito Santo, um pouco de discernimento, um pouco de entendimento para poder entrar no reino de Deus. Pois é assim que vai acontecer. 50% das igrejas estão ali, as irmãs usando a roupa que quer, os irmãos fazendo o que quer, frequentando o que quer, falando o que quer, vivendo como quer. Simples. A igreja fria vê os irmãos ali pentecostais sapateando no fogo e tal, e eu não questiono. Pois a Bíblia bem diz, no livro de 2 Samuel, depois eu vou postar a referência desse capítulo, no livro de 2 Samuel, quando a arca veio, a arca da aliança, a arca do concerto, e Davi se despiu, e dançou, pulou feliz, e a mulher dele falou: meu Deus, e Davi, o que você está fazendo? Você está passando vergonha. Então Davi pegou, e a Bíblia bem diz que Davi pegou, pulou, dançou e sapateou com todas as suas forças na presença de Deus, pois ele estava feliz, porque a arca, né, da aliança estava retornando para onde devia. Como no Novo Testamento nós não temos a Arca da Aliança, nós temos o Espírito Santo, porque Jesus substituiu o lugar da Arca da Aliança, o Espírito Santo passeia entre nós, e quem tiver o fogo, meu irmão, vai pular, vai sapatear, vai fazer arder as canelas, vai gritar. Só não vai bater no irmão do próximo, mas vai ficar feliz. Porque se Davi, o homem que andou segundo o coração de Deus, ele pulou praticamente seminu e dançou com todas as suas forças na presença de Deus, por que nós no Novo Testamento não podemos nos alegrar na presença de Deus? Você que é frio não pode chegar no seu irmão e falar para ele que ele está louco porque ele está feliz na presença de Deus. E o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, deixado por Jesus Cristo a nós para substituir o vazio da Arca da Aliança, né? Se ele nos deixou o Espírito Santo para nos trazer felicidade, quem é você, crente vazio, crente rebelde, que vai dizer que o irmão ali está louco, falando em línguas imaginárias, língua de louco, língua de criança, só porque você não sente? E quando chegar no dia, você vai ver que você estava errado. Porque você vê que você é tão frio, você vai para a igreja, meu irmão falando em mistério, você não fala para ele assim: irmão, põe a mão na minha cabeça que eu quero falar um pouquinho. Irmão, profetiza na minha vida que eu quero sentir esse fogo que você está sentindo. Você não chega no seu irmão e fala para ele assim: irmão, ora pela minha vida e me ensina que eu quero falar nesse mistério, eu quero ver o mover espiritual. Não, você olha e fala: irmão, esse irmão tá louco. A gente procura a face de Deus 24 horas. A igreja prudente tem que ser. Mas aos olhos do rebelde você é fanático. Se você for para a igreja demais, se você largar a sua família, você está sendo fanático. Jesus ele disse
Dá uma passadinha na primeira pregação aí, as preferências de um pregador, que você vai ver do que eu estou falando. Aquele que coloca pai, mãe, filho e filha acima de mim, Jesus disse, não é digno de mim. Então você acha que você vai para o céu com seu bom costume, você vai para o inferno, se continuar desse jeito. Amém? Vamos no 9. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ou seja, as prudentes está dizendo ali para as rebeldes, não tem como a gente dividir com a gente, não tem como a gente dividir com você, porque o azeite é acrescentado, digamos assim, conforme você vai para a igreja, conforme você está purificado. Eu não posso dividir o que eu tenho com você agora. Por isso que eu digo, o irmão está lá no mistério, na igreja, falando em línguas, aleluia. Meu irmão, procura crer, porque Jesus ele disse que os sinais do Espírito Santo acompanharão aqueles que crê. Eu sou batizado no fogo do Espírito Santo, minha esposa também é. Às vezes nós dá uns brados, a gente fala em línguas e o negócio acontece. Mas não é porque eu falo que eu vou menosprezar quem não fala. E não é porque quem não fala vai menosprezar quem fala. Vamos continuar aqui o 9. Aí as prudentes diz, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Ou seja, as prudentes ali está dizendo, minha filha, quem pode te dar o Espírito Santo é só Jesus. Quem pode te encher, como essas lamparinas suas estão vazias aí, é só a sua fé. Então ide e comprai. Quem foi que pagou o preço por nós? Jesus. Então as prudentes estão dizendo para você, ide até Jesus e se encha do Espírito Santo. Amém? Quando a Bíblia diz ide e comprai para vós, porque o que eu tenho aqui não dá, é porque o que elas guardaram na vida inteira será para elas. Aí a gente vai ver a igreja que divide de irmão, que fala que o irmão está errado, que fala que você não pode ir na igreja A, ou fala que você não pode ir na igreja B, ou fala que o inferno não existe para você ter uma vida toda pecaminosa, porque se o inferno não existe, não posso pecar à vontade. Essa igreja aí está sem azeite. Então as prudentes diz assim, ide aos que vendem e comprai para vós. No versículo 9. Só que como que você vai comprar, sendo que Jesus ele fechou a loja? Ele derramou o sangue dele e deixou o sangue dele se purificar todos aqueles que crê. Mas você não creu. Você ficou na rebeldia, você ficou na bebedice, ficou no churrasco, ficou vendo nudez, você ficou vendo pornografia, você ficou criticando, metendo pau, julgando a igreja. Você ficou embriagando sua carne, batendo na sua mulher. Amém? Você ficou cheio do Satanás na sua casa, com o coração duro. Você não foi no mercado e não falou assim, hoje Deus me deu uma grande bênção. Todos que ouvem pratiquem isso. Eu vou comprar 10 kg de carne e vou fazer um churrasco com a minha família. Não, irmão. Compra 10 kg de carne e vai lá e dá pelo menos 2 pro pobre, pro necessitado. Irmão, mas se o cara quiser, o cara que trabalha. Quem é crente de verdade sabe como é que funciona o deserto. Enquanto o crente estiver no deserto, se você for provedor, você está feito. Se você não for provedor do seu próximo, não deixar Deus te usar, meu irmão. Lê na Bíblia aí. O que acontece com aqueles que não alimentou, não vestiu e não abrigou o próximo? Negou a mesma... É como se você estivesse fazendo para Jesus. Negou comida, Jesus disse, tive fome e não me alimentaste. Tive frio e não me vestiste. Entendeu? E nem me deste a casa. Aí perguntaram, Senhor, mas quando nós fizemos isso a ti? Jesus disse, quando não fizeste para o teu próximo, negaste também a mim. Meu irmão, esse crente avivado que você está xingando aí, você está xingando a Deus. Esse crente aí que você está chamando de fanático, você está chamando Deus de louco. Esse crente que põe a mão na cabeça do próximo e o mudo fala, o cego enxerga, o morto ressuscita e você fala que é dom de demônio, vigia, que quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem perdão. É esse crente aí que Deus se agrada. Por que nas igrejas hoje não tem tanta cura, tá cheio de mimimi, cheio de palhaçada? Porque o povo dorme. E o pior não é isso. O pior é que estão dormindo sem azeite, sem o fogo. Sem azeite, a lamparina não funciona. Sem azeite, não tem fogo. Sem Espírito Santo, meu irmão, não tem mover. Amém? Vamos no 10 aqui.
E tendo elas, né, as imprudentes, as rebeldes, as loucas, as vazias, as frias, as fofoqueiras, os irmãos rebeldes que faz tatuagem, os irmãos rebeldes que tá enchendo a cara de cachaça, né, foram comprar. Só que quando elas foram comprar, diz aqui no 10, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Meu Deus! Senhor, forte, puro e santo é esta palavra. Enquanto 50% da igreja rebelde procurou ir comprar o azeite, Jesus veio. Quando elas pensou em se santificar, Jesus apareceu. E elas não estavam na presença do Senhor. Então a porta se fechou. E a igreja, aliás, a igreja entrou com ele para as bodas. Para quem é crente sabe que as bodas representa o casamento ali de Cristo com a sua igreja. Vai ser quando Cristo vai voltar e vai buscar a igreja. E junto nós viveremos feliz numa nova terra e num novo céu. Eu estou preparando uma pregação futuramente aqui com o título seguinte: onde passaremos a eternidade? No céu, numa nova terra, no novo céu? A Bíblia vai responder. Amém? Mas isso aí é tema para uma próxima pregação. Então as portas se fechou. Vamos no 11. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ou seja, aquela igreja rebelde, 50% daquela igreja que está na rebeldia, está na prostituição, está servindo o cão, está seguindo deuses estranhos, não está honrando o pai e a mãe, está dando o dízimo achando que vai ser salvo, está querendo ser ungido por causa do dízimo. Aqueles 50% que no meio deles ali tem falso profeta, porque Jesus ele vem, adverte o povo do falso profeta, mas ninguém não está nem aí. A Bíblia fala claramente como devemos seguir, mas ninguém não está nem aí. Então elas tentaram ir comprar o azeite. Ou seja, elas procuraram em Deus o Espírito Santo, mas elas não encontraram. E quando elas saíram, Jesus voltou. Vamos no 11 de novo. Depois vieram também as outras virgens. Depois que Jesus já tinha levado a igreja, elas vieram. Procuraram a presença de Deus, clamaram, imploraram. E o Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Vamos no 12. Jesus, porém, ele, porém, respondeu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Meu Deus. Jesus está dizendo aqui, amado, que você serviu a sua vida inteira ao Satanás. Amém? Jesus está dizendo aqui que você passou a sua vida inteira cultuando a você mesmo. Jesus está te dizendo aqui que você passou a sua vida inteira tomando santa ceia, simplesmente para degustar o pão e degustar o vinho. Sabe por quê? Vamos no 12. Ele, porém, respondeu. O noivo respondeu. O noivo é Jesus. Em verdade vos digo, não vos conheço. Irmãos, para você entrar numa igreja, cultuar, adorar, servir, entre aspas, porque se você servisse com o coração, você estaria no céu. E no final, Jesus chega a falar para você assim: eu não vos conheço, misericórdia. Você estava na igreja do cão. Você estava um pé, que nem o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. A Bíblia diz que o Senhor conhece até o fio, quantos fios de cabelo nós temos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos conhece antes de sermos fecundados no ventre de nossa mãe. E a partir do momento que somos fecundados ali no ventre de nossa mãe, somos gerados, Deus ele começa a ter um íntimo com nós. Aí vem Jesus e fala: eu não te conheço. Então na verdade você nunca serviu a Deus como deve ser servido. A realidade é essa. Ah, irmão, mas eu prego, eu expulso o demônio, eu oro, eu jejuo, eu faço isso e aquilo, mas não obedece. O profeta Samuel diz: o vosso Deus que está no céu, o vosso Pai que está no céu, tem prazer na obediência e não no sacrifício. Vou postar esse versículo também, os irmãos meditar.
Se for no Facebook, acompanha lá a Casa de Oração Atos dos Apóstolos. Casa de Oração, que é a casa de oração para todos os povos, não importa se você é da Universal, da Adventista, da Assembleia, da Presbiteriana, se você é Testemunho de Jeová, não interessa. É casa de oração para todos os povos, porque no céu não vai ter briga, que nem você tem a briga de denominação aqui no céu. Então ou você aprende a lidar com seu irmão agora, ou nem lá você entra. Já começa por aí. E Atos dos Apóstolos, porque a igreja dos apóstolos, irmão, foi uma igreja tão pura, foi uma igreja tão santa. Os apóstolos pregavam ali com fervor no Espírito Santo, e as pessoas eram acrescentadas, assim como na época de Jesus. O morto ressuscitava, o mudo falava, o coxo andava, o cego enxergava. Eles estavam seguindo, o surdo ouvia, tudo aquilo que Jesus falava. Aleluia, Deus. Coisas que nós não encontramos no dia de hoje. A igreja de Deus está doente. E você, seu pregador rebelde, ou você se conserta agora, ou Deus ele vai entrar com juízo na sua vida. Amém? Ou você se conserta agora, ovelha rebelde, ou o fogo do inferno vos aguarda. Pois a justiça de Deus é Jesus. Em Jesus é manifestado todas as boas e más obras. Se você tiver boas obras manifestadas em Cristo, é na eternidade que você vai passar com o Senhor. Mas se as suas más obras também forem manifestadas em Cristo, porque Cristo revelará as suas más obras, você irá para o inferno. Como digo manifestar as más obras? Porque Deus ele vai trazer à tona no dia do juízo suas más obras. Aí você vai ver. Aproveita e já separa 1 quilo de picanha, porque lá no inferno tem bastante brasa para o seu churrasco. Só que a carne que você vai comer lá vai ser a carne do seu próximo, porque lá churrasco não entra, a não ser você mesmo queimando lá no fogo. Então você passa aí 50 anos, 20 anos, supostamente morre convertido, salva almas pra caramba, e no final Jesus ele diz assim pra você: eu não vos conheço. Jesus ele já falou que nos últimos dias chegarão homens e dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos grandes sinais em teu nome e tal. E Jesus falou assim: a parte de mim que eu não vos conheço. Meu irmão, só tem 2 caminhos. Se você não está com Cristo, você está no inferno. Você está no inferno. Vamos no 12 de novo. Ele, porém, respondeu. Jesus disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Você não tem parte com Cristo. Você não vai cear naquela mesa, aliás, que vai do Ocidente ao Oriente. Você não vai estar com Cristo naquela nova terra, na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro. Você não vai estar lá. Porque você deu ouvido para a sua depressão, não deu ouvido para o Espírito Santo. Ah, mas a depressão é algo comprovado pela ciência. Irmãos, Elias entrou na caverna e entrou em profunda depressão. Porque ele entrou em tristeza. Depressão é tristeza. Só que quando Deus falou para ele sair, ele entrou no entendimento e ele saiu. A diferença com os crentes hoje em dia não conseguem sair da depressão é por causa da rebeldia. É por isso que eu falo isso para vocês aqui hoje, que se eu não falar eu estou sendo rebelde. Contra fatos não há argumento. A palavra é uma só. Jesus ele está dizendo aqui: afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Porque a igreja passou a vida toda descuidada. A igreja passou a vida toda fazendo o que quer. A igreja passou a vida toda sem procurar a presença do Espírito Santo. E o que aconteceu? De última hora ela falou: não, preciso ser batizado no Espírito Santo, eu preciso adorar, eu preciso ajudar o próximo. Irmão, vamos ali que eu vou fazer uma compra pra você. Irmão, vamos ali que eu vou te dar um carro. Irmão, vamos ali que eu vou te comprar umas vestes. Irmão, eu vou te dar uma casa. De última hora ela procurou fazer isso. Ou pior, aquele crente que passou a vida inteira servindo, não teve o Espírito Santo, aí chegou na hora e ele falou: eu vou tentar remendar, né? Vou tentar dar um jeito na situação. Aí vem o Senhor e diz: meu filho, aliás, nem é meu filho, porque são chamados de filho aqueles que aqueles que reconhecem Deus como Pai. Então você nem se encaixa nesse padrão de filho, se é que você está na rebeldia.
Aí meu irmão disse: irmão, mas eu tenho tatuagem, eu fiz tatuagem depois da igreja. Irmão, se você é do mundo, você é a nova criatura, amém. As tatuagens que você fez não tem problema. O que você fez no passado não tem problema. Em quem Cristo vive, a nova criatura é. Mas depois entrou para a igreja, achou que salvar almas vai cobrir o seu pecado. Meu querido, o que vai cobrir o seu pecado são os seus atos. O que vai cobrir o seu pecado é a sua santidade e seu posicionamento diante de Deus. Se não tiver isso, você pode ter convertido até o demônio. Você pode chegar lá, pegar as pombagiras na macumba lá, a entidade, e converter ela, mas não vai adiantar nada. Vamos no 13. Vigiai. Mateus 25, 13. Porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É como eu disse. A gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. E você está aí dormindo. Que nem diz o povo, né, nos dias de hoje. Você está moscando, irmão. Você está dormindo no ponto. Jesus passa e você nem viu. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Em Mateus 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. Meu Deus. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus. Nem sei se o povo vai aguentar ouvir até o final. É acostumado a ouvir, vem aqui, pega a chave, vem aqui, pega o cajado, vem aqui, pega a capa, vem aqui, pega o manto, vem aqui, toca não sei na onde que você vai receber sua bênção. Agora quando se trata de correção, vixe, vamos ler de novo. Entrai pela porta estreita. Jesus ele está dizendo, entra pela porta estreita. É difícil? É apertado? É complicado? É dolorido? É. Mas é nela que você vai achar a salvação. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Se ser crente fosse fácil, Jesus ele foi à cruz por prazer? Se ser crente fosse fácil, os pescadores não teriam largado o seu serviço, deixar de pescar peixe para pescar homens, como Jesus disse. Se ser crente fosse fácil, era simplesmente a gente continuar a nossa vida, pegando quem quer, traindo, se prostituindo, roubando, né, adulterando, cutucando o irmão, fazendo o que quer, usando roupa do jeito que quer, metendo pau na vida do irmão, misericórdia. Se ser crente fosse fácil, para que Jesus veio para a terra? Larga é a porta e larga é o caminho que vem, que conduz, que leva à perdição, e muitos entram por ela. Meu irmão, se a sua vida está muito fácil, se você não está tendo que abrir de mão de nada, ou você é muito convertido, ou você está muito errado e está vivendo a hipocrisia. Ah, mas eu sou crente, eu posso encher a cara no final de semana, chega na Santa Ceia, eu só peço perdão para Deus e vivo minha vida e glória a Deus, aleluia. Não, não é assim. Não é assim. A gente tem que entrar pela porta estreita, porque a porta larga, meu irmão, quando você vive sua vida de um modo errôneo, pode ter certeza que alguma coisa errada tem. Vamos no 14. E por que é a porta? E porque estreita é a porta? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Amém? Vamos entender assim, ó. Vamos no 7 e no 14 de novo aqui. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. Que vida nós estamos falando? A vida eterna, a vida em abundância, a vida sem sofrimento, a vida sem ranger de dente, a vida sem tortura, a vida sem dor. É pela porta estreita que você deve entrar. E poucos são os que encontram.
Se a gente voltar lá na parábola das 10 virgens, nós vamos ver que de muita igreja que existe na face da terra, porque não existe só igreja no Brasil, nem na Europa, nem na Suíça, nem na China, nem no Japão, nem em Israel, nem só em Israel. É 50% de toda a igreja de Deus, apenas 50% entra nela. Olha a confirmação aqui no 14, e poucos são os que encontram. E às vezes a pessoa acha que é fácil ser crente, eu só vou para a igreja, eu só vou cultuar, se tiver que fazer alguma coisa eu vou fazer, se tiver que ficar ali e tal. Não, irmãos, tem que ser participante do corpo, você tem que ser participante do sangue, você tem que viver em santidade, você tem que adorar a Deus, irmão, senão vai ser em vão. Vamos ler o 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos, no 16, o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Jesus. Vamos lá. Guardai-vos dos falsos profetas. O que Deus está querendo, Jesus está querendo dizer aqui e o Espírito Santo nos escreveu? Para a gente nos guardar, sair fora, fugir daquele endemoniado atribulado que fala para você que ser homem pode usar brinco, que você homem ou mulher pode fazer tatuagem, que você homem ou mulher tem que estar em santidade só dentro da igreja, fora da igreja você pode pôr biquíni pequeno, você pode se encher de maquiagem, você pode bater no seu irmão, você pode maltratar o seu irmão, você pode se casar 2, 3 vezes, pode repudiar a sua mulher. Esses são os falsos profetas. E a gente consegue identificar fácil eles nos dias de hoje. Mas a igreja de Deus está preguiçosa. Porque os falsos profetas, eles vêm, contradiz a Bíblia e o povo engole. Por quê? Porque quer viver no caminho largo. Porque quer viver a vida do jeito que quer. Pelos seus frutos o conhecereis. No 15. A gente conhece um falso profeta só por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Ele vai lá e fala que é pra você que você pode fazer algo, sendo que você não pode. Irmão, se sua mulher não presta, casa aí 10 vezes até a hora que Deus vai te abençoar. Uma não, Jesus ele disse que há uma mulher para cada homem. Se a primeira não deu certo, o problema está em você, o problema não está nela. Mas Deus ele age onde tem concordância. Se não tem concordância, se separe e morra sozinho. Pare de ficar caçando mulher dentro da igreja. Porque se você não consegue controlar a sua vontade sexual, dificilmente você vai conseguir controlar a sua carne, porque a vontade sexual provém da carne. Só que uma coisa é você praticar com a sua esposa, outra coisa é você ficar com rebeldia dentro da igreja. E outra coisa, vai um recado aí para os jovens de hoje em dia: guardai os vossos órgãos reprodutores masculinos sexuais para a sua esposa. Jovens, fechem as vossas pernas, guardai os vossos órgãos reprodutores femininos sexuais para o seu marido. Se não entendeu, sai da prostituição. É o melhor jeito de dizer. Que se Jesus voltar hoje, você tá achada. Aí no 16 diz: porventura, de algum modo, né? Uvas, aliás, colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Não, meu, não tem como. Não tem como um falso profeta te encaminhar para a vida eterna. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não tem como um falso profeta te ensinar a fazer merda, porcaria a vida inteira e mesmo assim te ensinar o caminho da salvação. Não existe. Se o cara é falso profeta, você vai para o inferno com ele. Pronto. Porque não tem como sair de coisas boas de um falso profeta. Uma coisa é Deus usar o diabo para te abençoar. Outra coisa é Deus usar o diabo para te levar para a vida eterna. O diabo não leva ninguém para a vida eterna. Ele quer levar para o inferno porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É simples. Não tem como você colher uva de espinheiro ou figo dos abrolhos. Então não tem como um falso profeta te levar para a vida eterna. É simples. É simples, 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 simples. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Começa a olhar, julgue a si mesmo, e em si mesmo. Não sai falando mal, porque isso aí também é pecado. Começa a reparar as igrejas.
Ah, se você vai na igreja tal, você está amaldiçoado. Já começou errado, porque se toda igreja que é evangélica, todo o povo tem que estar ali junto em uma união só. Ou você acha que vai ter lá na igreja placa da congregação, placa da adventista, placa do testemunho de Jeová, placa da Assembleia de Deus, placa não sei de onde, placa não sei de onde. Não, ou você vive num povo só, ou você não está com Deus. Porque aqui a gente tem que colocar a placa para simplesmente legalizar a igreja, né? A lei exige isso. Porém, a placa tem que estar ali só para legalizar, para aquela igreja ser, né, reconhecida dentro da lei. Mas porém você não pode usar dela para ser melhor do que o seu irmão. Então se o seu pastor diz que se você for na outra igreja ali não tem Deus, meu irmão, já está errado. Igreja evangélica eu estou dizendo. Mas também você não pode sair de uma igreja e entrar na outra que o caminho, a porta é larga e o caminho é largo também. Você tem que analisar. Porque a Bíblia diz aqui que os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos, né? Assim todas as árvores, no 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, né? Você começa a analisar a igreja que você está. Porém a árvore má produz maus frutos. Produz frutos maus. Amém? Uma árvore boa, no 18, não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar maus frutos. Ou seja, se a igreja é do Senhor, se a igreja vive a palavra de Deus, dali dela tem que sair bons frutos. Homens de Deus com espíritos de profeta, profetisas, vasos cheios do Espírito Santo, boas obras, não pode ter ganância. E também, como eu disse, estava dizendo no começo, uma árvore má não pode sair dali crente ruim. Uma árvore má, aliás, não pode sair dali crente bom, vai sair só quem não presta. Toda árvore que produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. A árvore somos nós, e o fruto é as nossas obras, aquilo que nós fazemos. E o fogo, ao qual as más árvores, as árvores que dão maus frutos, são cortadas e jogadas no fogo, é o fogo do inferno. Então, se você é uma igreja que dá maus frutos, não preciso nem dizer para onde você vai. Se você é uma igreja que causa contenda entre o teu irmão e diz que tudo você pode, sendo que o evangelho ele é bem restrito nas doutrinas, entendeu? Você está dando mau fruto e é para o inferno que você vai. Ah, irmão, mas o inferno não existe, meu irmão. Só você ler a Bíblia, para você que é testemunho de Jeová e não crê no inferno, é só você ler a Bíblia aí que você vai ver que, independente da tradução, Deus ele revela que haverá um lugar de castigo, de punição e de destruição. Esse lugar é o inferno. Não importa se está na sua Bíblia como Seol, como sepultura, não. A Bíblia diz que existe um lugar de punição. Mais pra frente também é mais um estudo bíblico para fazer sobre o inferno. Eu não queria, mas é para lá que os rebeldes vão se não se aceitar seus caminhos. Aí vem os testemunhos de Jeová e fala: não, mas Deus é amor. Meu filho, acho que Deus é amor, mas se Jesus pagou o preço para nos salvar, você acha que pelo menos obediente você não tem que ser? Então, vamos começar por aí. No 20, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Você começa, você passa dentro da igreja e você vê muita igreja avivada, mas se você começar a olhar, tem muito pobre lá dentro, tem muito irmão que faz o que quer. Basta você corrigir o seu irmão com a palavra, que é mais fácil ele sacar um revólver e te dar um tiro, uma espada e cortar a sua cabeça, do que aceitar a palavra de Deus. A verdade é essa. Amém? Nem todos os que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Simples e simples e simples. Nem todos aqueles o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então tem muito crente vazio, de boca vazia, o seu interior está vazio do Espírito Santo e está cheio de ira. A gente passa na igreja, vê muitos adoradores aí, mas na verdade a igreja está cancerosa. A igreja está ruindo em malignidade. E não é porque você clama o nome de Deus que você vai entrar no reino de Deus. O 21 diz aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome
não expulsamos demônios? Ponto de interrogação aí, porque é uma pergunta. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Outro ponto de interrogação aí, porque é uma pergunta. Então lhe direi, Jesus lhe dirá claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Meu Deus! Meu Deus! Você aí que faz milagre, que salva a alma, você aí que cura, que aliás não você é o Espírito Santo, você que prega, você que bate de porta em porta, você que acha que é melhor do que o seu irmão porque você faz isso, apartai-vos de mim porque eu não conheço, porque vós praticais a iniquidade. Então você tem que curar, mas também isso daqui não serve de pretexto por um rebelde pegar esse versículo e começar a fazer o que ele quer da vida dele. Ah, mas você cura e você pode ir para o inferno, então eu prefiro ficar na minha que eu sei que eu não vou. Não. Dentro de uma igreja de Deus tem que ter o Espírito Santo, e onde tem o Espírito Santo tem revelação, tem visão, tem profecias, tem profetiza, tem pastores, tem cura, libertação e por aí vai. Mas só que essas obras devem ser praticadas conforme a santidade, porque é fácil, para quem não sabe, é fácil você adquirir o dom da cura. Tem igrejas aí católicas que seguem a idolatria, que é algo que não agrada a Deus, nem do Gênesis ao Apocalipse não tem um versículo que fala que Deus se agrada da idolatria. E tem padre que consegue curar, sabe por quê? Por causa da fé. Jesus ele disse lá para os seus apóstolos lá, não expulsais tal demônios, porque é uma caça, não sai a não ser por jejum, oração e fé, por causa da pequenez da vossa fé. Amém? Então já começa por aí, a igreja tem que ter todos esses dons e tem que ter santidade, purificação, tem que estar fervorosa ali no Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, no 24, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Amém? A rocha é Cristo. A casa é a igreja, e o homem que está edificando ali a igreja na rocha é o servo de Deus. Vou simplificar bem. Mas eu vou parar por aqui que eu vou entrar em outros versículos. Eu vou agora em Mateus 5, porque todo mundo conhece essa história. O homem prudente construiu a casa na rocha, veio a chuva, né, o vento forte, a tempestade, veio toda a tormenta do Satanás, que o Satanás não tem o que fazer, é um desocupado, encontra outros crentes desocupados no meio do caminho e vai lá fazer o azona, a algazarra na casa de Deus, já começa por aí, né? Aí veio o vento forte e não derrubou a igreja que estava estruturada construída na rocha. A rocha é Cristo. Se a igreja, que é a casa, está construída na rocha, nenhum vento maligno não vai te derrubar. Amém? Mas o homem todo imprudente e insensato constrói a casa, resumindo a história, na areia. Meu filho, na areia até um tatu derruba a sua casa. Até se uma serpente no deserto sair debaixo daquela água, daquela terra, ela vai derrubar a sua casa. Imagina o cão vindo com toda a construtora do inferno, ele passa em cima da sua casa. Meu Deus do céu, ele vai derrubar a sua casa sem nem ter cansado direito. Porque a rocha é Cristo. Se não tiver em Cristo, não tem conversa. Vou conversando pausadamente, sem gritaria, sem fervor, por irmãos entender a mensagem. Mateus 5, 1 e 2. Não, peraí. Gálatas 5, irmão, perdão. Gálatas 5, Mateus 5 é a genealogia de Jesus, é Gálatas 5. O livro de Gálatas nos traz aqui muita reflexão. Gálatas 5, 1 e 2. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará.
Então, para você adventista que está aguardando o sábado, o Novo Testamento, a Bíblia diz, livro de Mateus, Jesus é o Senhor do sábado. Para você adventista que segue a circuncisão, você vai ter que guardar toda a lei. E se você guardar toda a lei, você não pode crer em Cristo. Porque se você crê em Cristo, ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. E o que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que muitos aceitavam Jesus, mas queriam tirar o prepúcio, né? Fazer a circuncisão. Só que a circuncisão é o ato do Antigo Testamento.